Senhor presidente, deputado Exalci, daqui do Distrito Federal, que preside os nossos trabalhos, quero cumprimentar Vossa Excelência, os demais parlamentares aqui presentes. Deputado Exalci, eu vou aproveitar esse grande pronunciamento para tratar dos temas que eu considero que, nesse momento, são mais importantes para serem enfrentados aqui pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional como um todo. Antes de mais nada, eu quero fazer menção ao último seminário que estamos realizando da Subcomissão de Crimes e Penas da Comissão de Justiça, da qual eu tenho a honra de ser relator. Depois de vários encontros com representantes do Ministério Público Estadual e Federal, da Associação Nacional de Defensores Públicos, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério da Justiça, da Associação de Magistrados do Brasil, do CNJ e também de ONGs, organizações não governamentais que trabalham com justiça criminal, nós estamos chegando ao fim dos trabalhos para propor uma reforma na parte especial do Código Penal e na legislação penal esparsa, no que diz respeito à proporcionalidade das penas. Nós temos hoje crimes graves com penas leves e crimes leves com penas excessivas. Apenas para dar um exemplo para Vossa Excelência, o crime de homicídio simples, que é um dos maiores problemas do Brasil, nós temos uma taxa altíssima de homicídios, esse crime tem uma pena mínima de 6 anos. A pena para falsificação de cosmético a pena mínima é de 10 anos. Portanto, é mais grave para a legislação brasileira falsificar um shampoo ou um batom do que matar uma pessoa. E isso é inaceitável, precisa ser corrigido. E é exatamente esse o foco da nossa subcomissão de crimes e penas, reequilibrar os crimes e as penas na legislação penal brasileira. Por essa razão, nós estamos fazendo esse debate, estamos chegando ao último seminário hoje e em 15 dias estaremos apresentando o relatório para apreciação da Câmara dos Deputados. Portanto, uma boa notícia, o Senado tem uma comissão de juristas que trata também desse tema, mas aqui na Câmara nós estamos cumprindo o nosso dever, debatendo isso, e acredito que vamos apresentar ao país uma legislação, uma proposta de alteração legislativa de qualidade, com muito debate, muita participação social, especialmente dos operadores do direito penal, que são essas instituições que eu acabo de mencionar para Vossa Excelência. Segundo ponto, o debate sobre a redistribuição de royalties, que também vem avançando aqui na Câmara. O relator desse grupo de trabalho, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, anunciou que apresentaria na terça-feira o seu relatório sobre a proposta que veio do Senado, o relatório do senador Vital do Rego, ao projeto de lei apresentado pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí. E esse relatório tem sido discutido com representantes de vários estados, produtores e não produtores, no nosso caso, estado produtor, o estado do Rio de Janeiro, e nós anunciamos na comissão que nós aceitamos ceder, debater com os demais estados, com as demais unidades da federação, uma regra de distribuição de royalties por pressão muito mais favorável aos estados não produtores. Afinal de contas, quando essa regra foi estabelecida, o Brasil desconhecia essa enorme riqueza que é o pré-sal, e nada mais justo que os demais estados queiram, de alguma maneira, se beneficiar também dessa riqueza descoberta pelo Brasil. Nós entendemos isso e aceitamos ceder substancialmente na distribuição de royalties para os contratos futuros. O que nós não aceitamos, por uma convicção e pela defesa da segurança jurídica do nosso país, esse que é um dos pilares de qualquer Estado democrático de direito, é abrir mão daquilo que já foi licitado. Em relação aos campos já licitados, nós entendemos que modificar a distribuição de royalties desses campos significa uma afronta à segurança jurídica do país, um ataque a direitos originários dos estados produtores e, portanto, nós não vamos concordar com isso e vamos, sim, enfrentar no grupo de trabalho
se necessário, no plenário e também, se necessário, no Supremo Tribunal Federal, essa tentativa de retirada de direitos dos estados produtores. Em relação ao que não foi licitado, estamos abertos para discutir e negociar uma solução boa para todos, sem nenhum problema. Cedemos. Mas em relação àquilo que já foi licitado, nós nos recusamos a concordar com qualquer ataque aos nossos direitos e, por isso, nós não vamos aceitar passivamente essa tentativa que alguns representantes de alguns estados vêm tentando fazer nesse debate sobre a redistribuição de royalties. Aliás, por falar em distribuição de riquezas, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, até o fim desse ano, o Congresso tem que aprovar uma nova regra de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O FPE estabeleceu percentuais fixos para os estados e o Supremo entendeu que esse estabelecimento de percentuais fixos é inconstitucional e, portanto, o Congresso deve estabelecer uma nova regra até o fim deste ano para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Eu quero comunicar a todos os colegas aqui da casa que eu apresentei uma proposta e quero submeter a apreciação de todos essa proposta para uma nova distribuição do FPE. E essa proposta minha consiste no seguinte, senhor presidente: 50% dos recursos do FPE seriam distribuídos considerando a população de cada unidade da federação. Então, metade dos recursos do FPE seriam distribuídos em função da população. 20% seriam distribuídas inversamente à renda per capita. Ou seja, quanto maior a renda per capita, menor a participação no FPE, para promover o combate à desigualdade regional. Portanto, os estados que tenham menor renda per capita, nesse percentual de 20%, teriam uma participação maior. 15% distribuídos inversamente ao Índice de Desenvolvimento Humano, também para promover o combate à desigualdade regional, para promover o acesso à saúde, à educação, à qualidade de vida. Portanto, quanto menor o IDH, maior a participação do Estado nesses 15% do FPE. Vejam que são dois percentuais destinados a combater a desigualdade regional. 10% distribuído de acordo com a área geográfica, porque há estados em que não tem uma população tão grande, mas tem um grande território, o que dificulta a ação do poder público local. Então, 10% considerariam a área geográfica de cada unidade da federação. E, por fim, 5% distribuídos considerando a participação da unidade da federação na receita tributária. Uma forma de estimular que as unidades da federação façam crescer a sua receita. Quanto maior a sua receita, maior a participação no FPE, portanto, uma medida de estímulo à arrecadação no país, já que sem arrecadação nós não podemos garantir o acesso à saúde, à educação, ao emprego e renda e assim por diante. Portanto, uma nova regra para o FPE, que seria constitucional, que combateria a desigualdade regional e que faria com que o Congresso estabelecesse percentuais variáveis, porque na medida que um determinado estado faz aumentar o seu IDH, ele passa a ganhar um pouco menos para que esses recursos sejam destinados a estados com menor IDH. Eu vou, com muito prazer, antes de conceder a parte ao deputado Amaury, tratar de mais um ponto, porque depois vou mudar de assunto aqui no meu pronunciamento. Além disso, senhor presidente, eu quero anunciar que apresentei o deputado Amaury, inclusive estudioso dos temas econômicos, uma nova proposta de pagamento da dívida dos estados para com a União. Eu proponho que, em vez de termos o IGPDI, por exemplo, ou qualquer outro índice, eu proponho que as dívidas dos estados sejam corrigidas pelo IPCA mais 3% ao ano, que seja alongado o prazo para o pagamento da dívida dos estados de 30 para 40 anos e que, além disso, o limite para o pagamento dos estados seja de 11% da receita líquida real e não mais 13%. Portanto, diminuindo o peso do pagamento das dívidas dos estados para permitir uma maior capacidade de investimento dos estados e também um percentual de correção dessa dívida muito menor,
já que é inaceitável que continue esse percentual. Os estados têm pago grandes somas e a dívida não diminui, a dívida aumenta, no momento em que o Brasil corretamente reduz os juros reais. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Copom pela decisão de reduzir mais uma vez, senhor presidente, os juros reais agora para 9%, decisão acertada. E também ao lado de outra decisão acertada do governo brasileiro, do governo federal, de levar os bancos públicos a baixarem os juros para a pessoa física, facilitar o crédito, e o que tem levado os bancos privados a reduzir também essas taxas. E isso é necessário, deputado Amauri Teixeira. Nesse aspecto, quando nós vimos alguns parlamentares aqui se fazendo de autista, dizer que a presidente não está tomando providência nenhuma. Não só baixou 0,75%, das maiores reduções, induziu pela Caixa, pelo Banco do Brasil, bancos como Santander, HSBC, a baixarem os juros, ou seja, o governo tem o papel indutor na economia. Tomou providência para baixar os juros dos bancos oficiais e induziu os bancos privados a fazer isso. Quero lhe parabenizar por abordar isso. Mas, Molon, queria pegar anteriormente você falando, eu acho importante, você ter sido um parlamentar mais destacado, um dos mais destacados nessa casa, quero lhe parabenizar pela sua atuação, brilhante, serena, você tem conquistado o respeito nessa casa de todos. Pegar só um acréscimo, o senhor está correto do ponto de vista do FPE, do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, mas um aspecto que a gente tem que, e você também que está envolvido lá com o Rio, muito preocupado com as questões do Rio, das emergências, eu acho que, Molon, uma das saídas que a gente tem para a defesa civil é quando houver uma catástrofe de igual monta, como a seca na Bahia e as enchentes, nós aumentarmos o FPE e o FPM para esse município, que é um mecanismo automático, seria um mecanismo automático e de agregação de recursos aos municípios e estados envolvidos. Então, eu sugeriria que nesse pacote que nós estamos fazendo, na alteração de fundo de participação dos estados e municípios, nós pensemos em situações de urgência e emergência ser compensado ou agregado recurso através do FPE e do FPM. Muito obrigado. Deputado Amauri, quero agradecer a parte de Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência traz uma excelente ideia para esse debate, já que deve ser também uma das nossas preocupações socorrer os estados em situação de calamidade pública, como Vossa Excelência muito bem lembra, Vossa Excelência que tem tratado do problema da seca na sua região, situação preocupante. Vossa Excelência há pouco, inclusive, mencionava a sua preocupação de, nesse contexto, haver grandes gastos, né, do governo local, de governos municipais, com festas no momento em que a população sofre com a seca. Parabéns a Vossa Excelência por essa preocupação. Deputado Chico Lopes. Deputado Molon, eu gostaria que o parlamento fosse isso, discutindo coisas de interesse do nosso país e que afeta diretamente a população, que às vezes não sente. E essa comissão criada, dirigida também pelo deputado Vacareza, que eu não sou, mas não perdi nenhuma reunião e todo estou presente, porque nós sabemos que se os estados não estiverem bem, o resto do país também não vai bem. E aqui, o que me antecedeu é da área, como já sei que dirige os trabalhos também da área, nós sabemos que essa mudança da fórmula matemática de cobrança da dívida vai melhorar sensivelmente. É o ideal? Não. Mas a dívida, quem fez isso não fomos nós. Nós apenas estamos tentando corrigir. Embora o senhor deve ter visto, muitos dos governadores defenderam que aquele naquele momento foi bom. Não, não é tão bom que chegou esse resultado. O que é bom termina resultado bom. Essa é a premissa de qualquer coisa que você faça. Mas o governo está atento. E a primeira iniciativa foi os bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica. E o resto vem porque vem mesmo. A infraestrutura pública faz com que a estrutura privada se quede adiante desse fato que é o poder público. E essa questão da dívida que o senhor está abordando, que é o primeiro que eu vejo, fora os outros da comissão, isso é importante, porque a dívida do Estado é 30, ele paga 60, ainda fica devendo 90, pela essa forma matemática tão horrível que se inventou naquela época. Portanto, quero parabenizar, e eu gostaria que o Congresso um dia ainda seja esse, e a tribuna para discutir
as questões do país, a defesa nacional, o nosso desenvolvimento. Esse é um congresso que eu gostaria de ver no meu sonho. Parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado, e eu agradeço a parte de Vossa Excelência, caminha nessa mesma direção, apontar as preocupações de Vossa Excelência com o desenvolvimento do país e com a solução para os problemas reais dos nossos estados. E eu lembro também, para terminar esse tema da dívida, que esses critérios foram estabelecidos numa outra conjuntura econômica completamente diferente dessa, com a inflação sob controle, o país podendo crescer, com a tranquilidade que nós temos hoje do ponto de vista monetário. Por isso é fundamental renegociar, sim, essas dívidas para que os estados possam ter uma saúde financeira mais adequada aos investimentos tão necessários nos nossos estados. Por fim, senhor presidente, eu quero tratar de outros 4 pontos brevemente aqui. Primeiro, o Código Florestal, que vai ser enfrentado provavelmente nos próximos dias aqui na casa, talvez na semana que vem ou no mês que vem. Eu entendo que, com a data da divulgação do relatório, nessa semana, não há condição de se avaliar com a devida tranquilidade o conteúdo desse relatório para que isso seja votado na semana que vem. Eu defendo que nós adiemos essa votação para um estudo sério, responsável, já que essa decisão vai afetar, senhor presidente, as próximas gerações. É uma decisão que vai ter impacto nas próximas décadas no país. Portanto, não é uma decisão simples, não deve ser tomada de afogadilho. É fundamental que o novo Código Florestal possa sim permitir o desenvolvimento da agricultura, mas com preservação ambiental, com respeito a essa que é uma das maiores riquezas do patrimônio brasileiro, que é a biodiversidade. 1/4 da biodiversidade do planeta está no Brasil. Quanto isso representa, senhor presidente, para as futuras gerações? Quantas curas de quantas doenças estão escondidas nas nossas matas e florestas ainda desconhecidas? Portanto, é fundamental, senhor presidente, fazer esse debate com responsabilidade, proteger o meio ambiente, garantir, sim, uma agricultura que possa alimentar o nosso país, a nossa população e a população de outros países também, nessa solidariedade que nós temos que ter com todos os povos, mas defendendo e protegendo o nosso meio ambiente. Deputada Mauri? Mais uma vez, me permita, Paulo, rapidamente, tem uma coisa grave que o relator está propondo, que é tirar a área de recuperação de mata ciliar e cabeceira de rio. O documento da UPB que eu anexei hoje ao meu discurso diz exatamente o contrário. Os rios da Bahia estão secando porque desmataram as matas da nascente, as matas ciliares. Nós temos que recuperar para garantir a perenização de rios. O relator quer tirar do relatório e votar um dos aspectos, deixar de votar um dos aspectos mais importantes de preservação ambiental, que é da água. A maior riqueza que um país pode ter hoje é água, principalmente para nós nordestinos. Então, Paulo, só não querendo interromper, já interrompendo, só para registrar aqui na nossa casa as crianças da Escola Oficina do Saber, da nossa cidade do Guará. Sejam bem-vindos, crianças. Obrigado. Que bom, presidente, receber estudantes aqui na nossa casa, que descubram cada vez mais que isso aqui é a casa deles, a casa delas, a casa do povo brasileiro. E o deputado Amorim traz mais um dos problemas desse relatório muito preocupante e que nós queremos debater profundamente por responsabilidade para com o país e para com as futuras gerações. Temos que defender o meio ambiente, esse que é um dos maiores patrimônios do nosso país. E eu espero que o Congresso não permita, senhor presidente, que uma decisão equivocada seja tomada de afogadilho e que o país passe vergonha na próxima Conferência do Meio Ambiente, que será realizada na minha cidade, no Rio de Janeiro, no mês de junho, a Rio+20. É fundamental que o Brasil dê exemplo para o mundo e pense nas futuras gerações e na preservação ambiental. Por falar nisso, uma PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, extremamente preocupante, a PEC 215, contra a qual nós lutamos com todas as forças lá. Vamos lutar na comissão especial, no plenário, na sociedade e, se preciso for, senhor presidente, no Supremo Tribunal Federal. Uma PEC flagrantemente inconstitucional. Nós que ontem celebramos o Dia do Índio, a CCJ aprovou uma afronta aos direitos dos índios ao aprovar a admissibilidade da PEC 215, segundo a qual não haverá mais reserva indígena, terra quilombola ou área de preservação ambiental, sem que isso tudo seja votado pelo Poder Legislativo. Senhor presidente, nós temos visto a força da bancada ruralista nesse debate sobre o Código Florestal. Eu fico imaginando se a demarcação de terras indígenas, que é um ato meramente administrativo e, portanto,
deve caber exclusivamente ao Poder Executivo, já que não há decisão política. A decisão política foi tomada pelo Constituinte, quando em 1988 estabeleceu que são reconhecidos aos indígenas, os seus direitos são reconhecidas as suas terras. Portanto, as terras que são ocupadas secularmente pelos indígenas não serão concedidas pelo Congresso Nacional ou pela União aos indígenas. São deles, são terras dos indígenas. E o ato de demarcação é meramente o reconhecimento desse direito que já é deles. É apenas uma declaração e não uma decisão política. Por isso é inconstitucional trazer isso para o Supremo. É usurpação de um poder do Executivo trazendo para o Legislativo. O Legislativo não tem que usurpar o poder do Executivo. Tem que cumprir e fazer respeitar adequadamente os seus direitos, os seus poderes, e não tentar tomar poder de ninguém e muito menos ceder poderes seus a outro poder. Esse é que é o problema, senhor presidente. Agora, essa PEC 215 representa a usurpação de poder e, mais do que isso, representa uma ameaça a direitos e garantias fundamentais, já que as terras indígenas são direitos originários dos indígenas. Por isso, essa PEC tem que ser derrubada, senhor presidente. Ela não pode ser aprovada. Ela é uma afronta à Constituição, um ataque à Constituição e também um ataque aos povos indígenas, com quem nós temos uma secular e enorme dívida, e também com os afrodescendentes e com toda a população brasileira que quer preservação ambiental, já que para se criar qualquer área de preservação ambiental, se essa PEC virar de fato uma emenda constitucional, se ela for aprovada, qualquer área de preservação ambiental terá que ser aprovada também pelo Parlamento. Nós também não teremos mais áreas de preservação ambiental. Portanto, é preocupante e é lamentável que pouco antes da comemoração do Dia do Índio, a CCJ tenha aprovado a PEC 215. Mas a nossa luta vai continuar. Nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra, senhor presidente. Vamos enfrentar esse tema na comissão especial, como eu disse, no plenário e, se preciso for, no Supremo Tribunal Federal. Outra PEC que precisa ser aprovada, essa sim por essa casa, a 215, tem que ser rejeitada. Mas tem uma PEC que precisa ser aprovada, é a PEC 438, que pune a prática do trabalho escravo com a expropriação da propriedade em que se der essa prática. Senhor presidente, é lamentável que nós estejamos há 8 anos aguardando que a Câmara vote em segundo turno essa PEC 438. O presidente Marco Maia anunciou a votação para o dia 8 de maio. Esse é um anúncio a ser comemorado. E mais do que comemorado, um anúncio a ser cumprido. Nós queremos que o plenário vote e queremos ver se há alguém aqui que é a favor do trabalho escravo, que acha que o trabalho escravo é menos grave do que a prática de outros crimes, que, portanto, quer que ele permaneça impune. Nós entendemos o contrário. A nosso ver, o trabalho escravo é uma vergonha para o país, é uma chaga do Brasil, que tem que ser enfrentado. E, por isso, nós queremos a aprovação da PEC 438, vamos lutar por isso e queremos convocar toda a sociedade brasileira a se manifestar em defesa da aprovação dessa PEC 438, que vai punir a prática do trabalho escravo com a expropriação, com a perda da propriedade em que essa prática ocorrer, seja ela urbana ou rural. E, por fim, um debate fundamental que o Parlamento tem enfrentado, e eu também tenho a honra de ser relator desse debate, na Comissão Especial do PL 2126 de 2011, que é o Marco Civil da Internet, deputado Zalci. Esse Marco Civil da Internet é uma lei da maior importância. 17 anos depois de termos a internet oferecida comercialmente para o país, desde 1995, o Congresso vai aprovar a primeira lei geral do Brasil sobre a internet, uma espécie de constituição da internet, que vai estabelecer princípios, garantias, direitos, deveres dos usuários, como, por exemplo, o direito à privacidade, para que as pessoas tenham a tranquilidade de que, ao navegar, não estão sendo espionadas ou bisbilhotadas. A liberdade de expressão, a garantia de que cada um vai poder manifestar a sua opinião na rede livremente. Claro que respondendo pelos seus atos. Evidentemente que liberdade de expressão não constitui sinônimo de impunidade. Não se pode atacar a honra de qualquer um, agredir a honra alheia sem querer responder por isso. Liberdade de expressão não se confunde com autorização para calúnia, injúria ou difamação, mas sim para manifestação de suas ideias, de seus pontos de vista. E isso nós queremos defender, que continue podendo ser feito na rede. A internet tem que continuar um território livre, mas com regras que protejam essa liberdade e, ao mesmo tempo, garantam o respeito à legislação brasileira no mundo virtual. Além disso,
a outros debates fundamentais, como, por exemplo, a necessidade da proteção da neutralidade da rede. Um tema difícil de ser compreendido por quem não é especialista. Eu não sou especialista da área, mas posso explicar. A neutralidade da rede é aquela certeza de que determinado tipo de dado não vai trafegar pela rede com prioridade sobre outro, para que o usuário, ao tentar entrar neste site e não naquele, não tenha a velocidade de carregamento deste ou daquele site prejudicada em função de um acordo comercial de um provedor com um determinado portal. Nós queremos que o usuário possa continuar ele escolhendo aquilo que ele quer ler e não que alguém escolha por ele. Por isso, é fundamental se proteger a neutralidade da rede. Esse é mais um debate que a gente vai fazer no Marco Civil e eu quero convidar a todos para participar desse debate pelo portal do E-Democracia aqui da Câmara dos Deputados, mandarem sugestões e participar, porque essa lei precisa ser uma lei da sociedade brasileira e, para isso, nada melhor do que a participação de todos. Muito obrigado, senhor presidente, a Vossa Excelência, a todos que participaram desse debate.